queda na arrecadação em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Isso também se reflete na educação. Para poder falar sobre o assunto, nós conversamos agora com o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo, o prefeito Gilson Daniel. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os ouvintes aí da Jovem Pan News. Presidente, um dos problemas enfrentados, então, pelas prefeituras é com relação ao Fundeb, né? Explica para os nossos ouvintes o que é esse fundo e por que existe essa queda. Bem, o Fundeb é um recurso que é decorrente de diversas receitas que são transferidas aos municípios, né? Essas receitas, antes de chegar aos municípios, retido 25% delas, que ajuda na formação desse fundo, né? Então, são as receitas como o ICMS, como o Fundo de Participação dos Municípios, ITR, IPVA, são receitas que os municípios recebem de transferência. Então, esses recursos, antes de vir para os municípios, é retido 25% deles e transferido para esse fundo. E esse fundo é distribuído para 78 cidades do Espírito Santo, de acordo com o número de alunos. É uma per capita por número de alunos. Então, quanto mais alunos a cidade tem, automaticamente ela recebe mais recursos. O que tem ocorrido é que nesse período nós tivemos uma queda de receita muito alta nessas arrecadações, como o ICMS, como o próprio FPM, distribuição aos municípios, e essa receita teve uma queda muito brusca nesse mês de abril e maio, que é os meses que tiveram um efeito maior dessa queda, né? Uhum. Então esse fundo é o fundo que hoje é o fundo que mantém a educação, porque é o recurso que é o recurso principal da educação, que é o recurso que paga o salário dos professores. Esse recurso, 60% dele, no mínimo, tem que ser com salário de professor e efetivo exercício da profissão. E o restante pode ser gasto com as despesas da escola. Então, assim, se o município gasta 80% desse recurso, ele tem mais 20% para gastar com as demais despesas. Mas, no mínimo, ele tem que gastar 60% desse recurso com gasto de salário de pessoal professor. E como então, agora... Como é que os municípios vão fazer, então, para arcar com esses custos sem essa verba? Nós tivemos uma queda de 64 milhões de reais em 2 meses. Afetam diretamente a diversas cidades. Tem cidades que perderam 38,5% de suas receitas, né? Municípios como a Serra perdeu mais de 7 milhões de reais. O que os municípios têm feito, e aí a gente teve uma reunião da Munis agora recente, é que muitos municípios estão fazendo cortes em outras áreas com o objetivo de não ter que demitir professores. Algumas cidades, na reunião foi falado, que não tem mais condição de cortar e, infelizmente, algumas cidades passarão por demissões, principalmente professores contratados, né? Mas cada município precisa avaliar a sua realidade, cada município vai analisar a sua situação. Eu posso falar especificamente de Viana, né? Nós temos 600 professores contratados e, nesse primeiro momento, a demissão desses professores está descartada em Viana. Uhum. Em Viana nós estamos com esses profissionais trabalhando, nós temos um trabalho forte de formação, onde tem tido muito resultado, as ações têm sido muito positivas com relação à formação, e nós temos ouvido também a categoria e estamos traçando um plano de ação para o retorno às aulas. Então a equipe nossa aqui, pedagógica, está trabalhando a preparação para o retorno às aulas. Então os nossos professores de Viana podem ficar tranquilos, né? Esse mês de junho a gente tem a garantia de manutenção desses profissionais da educação que estão trabalhando e estão nos ajudando aí para preparar um plano de ação para o retorno às aulas. Olá, Gilson, bom dia, aqui é o Paulo. Ei, Paulo. Por acaso existe algum outro fundo ou algum outro setor da administração pública, como a educação, que deve sofrer algum baque, algum impacto como esse? Nós tivemos agora, na verdade, a queda de receita, são em todas as receitas dos municípios, né?
A gente está falando especificamente hoje sobre o Fundeb, mas a gente pode destacar que a queda ela é em todas as receitas, tanto nas receitas próprias, como IPTU, ITBI, ISS, as taxas que os municípios cobram, como também as receitas de transferência, né? Nós tivemos uma queda muito alta de ICMS nesse mês de maio, que são receitas de recurso próprio, que a gente chama, de fonte limpa, que a gente consegue destinar para diversas áreas. Então, a gente tem trabalhado junto com os municípios pela Munis de orientação de corte daquelas despesas que não são essenciais à sociedade, para que a gente consiga passar por esse momento difícil. Nós tivemos recentemente a sanção da lei do auxílio financeiro aos municípios, que vai dar um fôlego a mais, aí, eu acredito, de mais de 90 a 120 dias aos municípios, para que eles consigam manter os serviços essenciais à população. Sabe, Paulo, nós temos uma preocupação muito grande, os professores têm os prefeitos têm externado isso, com relação à volta às aulas, né? Nós temos uma preocupação muito grande com relação ao impacto emocional dos nossos alunos e profissionais da educação. O abandono e evasão escolar é uma preocupação nossa. O retorno gradual com as precauções com a relação à saúde, o cumprimento da carga horária exigida por lei, né, a avaliação diagnóstica e a recuperação da aprendizagem, a comunicação frequente com os pais e responsáveis. Então, assim, são várias preocupações que nós, prefeitos, temos dialogado e tentado, junto com as categorias, buscar soluções para o retorno às aulas. Aqui em Viana, nós fizemos uma pesquisa com os professores, dialogando sobre diversos temas e ouvindo eles com relação a esse retorno às aulas, né? Quais as perspectivas, o que eles pensam, para que a gente tenha, nessa troca de experiência, as melhores condições para o retorno às aulas. Com relação ainda a esse impacto na educação pública, a estimativa é que sejam quantas demissões? Bem, a gente não tem esse número porque isso depende de cada cidade, né? Como eu disse, na Grande Vitória, por exemplo, os prefeitos da região metropolitana, que congrega o maior número de professores, os prefeitos têm falado de não fazer demissão neste momento, né? Os municípios da região metropolitana têm falado que vão fazer o esforço possível e impossível para a manutenção dos nossos professores. Alguns municípios do interior que externaram na nossa reunião, na reunião que nós tivemos nos prefeitos, que eles não têm capacidade financeira de manutenção, porque muitos desses municípios têm um volume grande de professores contratados, tiveram uma queda muito brusca no Fundeb e também eles têm dificuldade porque gastam quase 100% do seu recurso já com salário de professor. E os municípios menores, sabe, Paulo? Mas aqui na Grande Vitória, a gente tem uma conversa mundial muito com os prefeitos da região metropolitana, e nesse caso, na Grande Vitória, a tendência, pelo menos assim, até esse mês de junho, né, porque a gente vai vencendo mês a mês, nesse mês de junho a gente acredita que não tenha demissão de professores. Gilson Daniel, presidente da Munis, muito obrigada por falar conosco aqui nesta manhã. Tenha um bom dia. Eu agradeço a oportunidade aí de falar com você.